Olá, tudo bem? Você sabia que existem basicamente duas maneiras de você apresentar a sua experiência profissional em um currículo? A primeira é a maneira que a grande maioria das pessoas utiliza e se você utilizar também, você não vai se destacar. A segunda maneira, que é a que eu vou apresentar aqui no vídeo, se você utilizar direitinho as técnicas que eu vou te ensinar, você vai conseguir se destacar e falar da sua experiência profissional no currículo de uma maneira muito mais poderosa, podendo falar das suas realizações e dos resultados que você já alcançou. Este vídeo é o quarto vídeo de uma série que nós estamos fazendo, que nós estamos discutindo a respeito de como construir, como elaborar um ótimo currículo. Então, se você ainda não assistiu os 3 primeiros vídeos, é importante que você os assista e depois você volte neste aqui para aprender como apresentar a sua experiência profissional em um currículo. Lembrando que, se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode colocar a sua dúvida aqui no comentário e na medida do possível eu vou respondendo, tá ok? Então vamos lá, eu fiz algumas anotações aqui importantes a respeito de como apresentar a sua experiência profissional. Primeiro ponto, o padrão normal é que você apresente as 3 últimas experiências que você teve, tá? Esse é o padrão. Diogo, mas eu tenho uma experiência muito importante que ela foi a 4ª ou a 5ª. Não tem problema, ou você até 4 experiências, se isso não extrapolar para mais de 2 folhas de currículo, você pode colocar 4 experiências. Se foi uma 5ª experiência, eu sugiro tirar uma das 3 e colocar essa no lugar, né? Preferencialmente a 3ª. Você pode puxar essa experiência que foi muito significativa para o seu currículo, mas aí você tem que tomar cuidado para ele não ficar muito poluído, ok? Colocar 3 é o padrão, 4 ainda é aceitável, mais do que isso acaba ficando muito poluído. Segundo ponto, e isso é muito importante, caso haja um intervalo de tempo muito grande entre uma experiência ou outra que você está apresentando, por exemplo, vamos supor que você saiu de um emprego em 2015 e a sua próxima experiência é só em 2017. O selecionador, ao ler o seu currículo, ele vai perguntar, tá ok, mas o que essa pessoa fez durante 2 anos? Ela ficou parada em casa, não fez nada? Então é importante que você coloque no seu currículo o que você fez nesses 2 anos. Você trabalhou como autônomo ou você se dedicou um tempo a cuidar da casa e dos filhos. Então é importante que você diga, ou você tirou esse tempo para estudar, não sei, talvez fez um intercâmbio. Enfim, é importante que você apresente e explique o que você fez nesse tempo, tá bom? Fale sempre na primeira pessoa. Essa é uma dica que eu gosto muito de dar para as pessoas. Geralmente você lê o currículo e ele é escrito na 3ª pessoa, né? Então, experiência com tal coisa, responsável por tal coisa. Lembre-se que o currículo é a história da sua vida profissional. Você está contando a sua história. Então, na minha opinião, e esse é um conselho que eu dou para as pessoas, na minha opinião, o seu currículo fica muito mais rico, muito mais poderoso, muito mais interessante de ler se você fala na primeira pessoa. Eu fiz, realizei, liderei. Então, eu acho que isso dá um destaque maior para o teu currículo e torna ele muito mais interessante. E a 4ª dica que eu quero dar, e aí eu vou te mostrar um exemplo sobre isso, é que é importante você sempre falar de realizações e resultados. Dizer apenas que você foi responsável por alguma coisa ou que você tinha como atribuição tal tarefa não quer dizer nada. A maioria das pessoas fazem desta forma. Elas dizem, eu era responsável por tal coisa, emissão de nota fiscal, arquivamento de documento. Na verdade, o que você está fazendo ao utilizar dessa técnica, você está simplesmente descrevendo o que um profissional faz. E não é isso que interessa no currículo. No currículo, o que interessa é saber o que você fez. O que você, enquanto era funcionário daquela empresa, ou enquanto você era
o dono, o gerente, o empreendedor, enfim, em uma outra empresa, o que você fez? O que você gerou de resultado? Isso é o que interessa num currículo. Então, dizer simplesmente que era responsável por tal coisa ou descrever uma lista de tarefas que você fazia não vai te destacar. Tá? O que eu gosto de aconselhar as pessoas a fazer é descrever exemplos e realizações. E quando falarmos de realizações, vamos falar sempre de resultados. Eu vou mostrar um exemplo para você aqui de como você vai conseguir colocar em prática o que eu estou falando. Veja esse exemplo aqui. Experiência profissional. Esse é um profissional que ele era um supervisor administrativo numa empresa que é uma empresa fictícia, né? Algarve Indústria e Comércio Limitada, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então você veja, você pode colocar aqui a função que você desempenhava, o nome da empresa e a localização. Eu acho que isso é suficiente. Ao lado você coloca o período em que você teve aquela experiência profissional. No nosso exemplo aqui é de dezembro de 2013 a novembro de 2015. Né? Então veja bem, eu coloquei aqui, vou colocar 2 exemplos de como você pode descrever essa experiência profissional. Primeiro exemplo, liderei o processo de negociação de dívidas, regularizei as contas e retomei o crédito da empresa em 6 meses. Segundo exemplo, desenvolvi a política de excelência na satisfação dos clientes que permitiu ao escritório conquistar a certificação de qualidade ISO 10015 com 94% de aprovação em 2017. Okay, então aqui eu mostrei 2 exemplos de como descrever o que você fez naquela empresa. No caso aqui, essa pessoa que nós estamos usando como exemplo, enquanto ela foi supervisora administrativa na Algarve, em Belo Horizonte, de 2013 a 2015. Eu vou te mostrar como que eu construí estas frases, como que eu construí essas declarações. Existe uma técnica para fazer isso, tá? É a técnica do exemplo e do resultado. E como eu disse anteriormente, sempre que você for falar de resultado, fale de números. Sempre apresente números. Você tem sempre que se lembrar de que a empresa, ao te contratar, ela vai sempre verificar se o retorno, se o lucro que você vai dar para ela vai ser maior do que a despesa que ela vai ter em te manter como funcionário. Então, quando a empresa vai avaliar um candidato, ela sempre avalia isso. Quanto que eu vou pagar de salário, quanto que eu vou pagar de encargos trabalhistas, quanto que eu vou pagar de benefícios. Tudo isso que eu vou pagar para esse funcionário vai ser menor do que o lucro que ele vai me trazer? Se o empresário entender que o lucro que você vai trazer para a empresa é maior, então você será contratado. E como que você pode deixar isso claro? É mostrando resultados. Nas empresas que eu já trabalhei, eu já apresentei este resultado. Vamos lá, vamos ver aqui no nosso exemplo. Liderei o processo de negociação de dívidas e regularizei as contas. Esse é o exemplo. Você está contando o que você fez e como você fez. Como resultado, retomei o crédito da empresa em 6 meses. Tá vendo? Então você apresentou ali um exemplo e apresentou o resultado. Qual que foi o número que nós utilizamos? 6 meses. Você pode utilizar tempo, você pode utilizar percentual, você pode usar quantidade, você pode utilizar valor. Não interessa qual é o tipo de número que você vai usar, mas é importante que você use números. O outro exemplo que eu mostrei lá, desenvolvi política de excelência na satisfação dos clientes. Então esse foi o exemplo. Como resultado, que permitiu ao escritório conquistar a certificação de qualidade ISO 10015 com 94% de aprovação em 2017. Então vejam bem, neste exemplo aqui, qual foi o número que eu utilizei? 94% de aprovação. Então perceba que no primeiro eu usei tempo, no segundo exemplo eu usei percentual. Eu separei aqui ainda um outro exemplo, vamos ver um exemplo de um vendedor, tá bom? O exemplo, eu assumi a responsabilidade pela organização da vitrine e da exposição dos produtos na loja
expondo os produtos de menor valor em locais estratégicos, atraindo a atenção dos clientes. Então aqui você deu um exemplo do que você fez. Como resultado, diminuímos o período de giro dos produtos de 2 meses para 15 dias. Então, em outras palavras, aquilo que levava 2 meses para ser vendido, passou a ser vendido em apenas 15 dias. Então, novamente, utilizamos aqui a questão do tempo. Eu poderia ter usado a questão de valor, falar isso aumentou as vendas de, sei lá, de 10 mil reais para 15 mil reais, para 17 mil reais. Ou poderia ter usado o percentual, isso fez com que o nosso giro aumentasse em tantos por cento. Então você pode brincar com esses números e apresentá-los da maneira que você achar que vai ser a mais atraente possível, ok? Então este é o exemplo de como apresentar a sua experiência profissional falando bem de resultados, de exemplos e de resultados. Por fim, eu só gostaria de dizer o seguinte, no próximo vídeo nós vamos falar sobre como melhorar a sua qualificação, mesmo que você não tenha dinheiro para estudar no momento. Existem várias formas de fazer isso e eu vou te mostrar alguns exemplos. E também vou te mostrar como apresentar a sua qualificação acadêmica, os cursos que você já fez no seu currículo, como apresentar isso da maneira mais adequada, ok? Lembrando que se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que na medida do possível eu vou respondendo as suas dúvidas, tá bom? Espero que você tenha gostado e que isso te ajude a elaborar um currículo muito bom. Grande abraço e até o próximo vídeo.